Queridos amigos, hoje nós continuaremos estudando o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vimos no estudo anterior, há 2 semanas, que Kardec inicia esse capítulo falando a respeito do perdão. Por que a necessidade de perdão? É que, em razão das nossas imperfeições, é comum a ocorrência de ofensas em nossas relações interpessoais e de nos sentirmos machucados, magoados e ficarmos perturbados com isso e, por vezes, até desequilibrados. O perdão, então, é muito importante para essas ocasiões. Não só para que nos reequilibremos após sermos ofendidos, mas também porque Jesus nos ensinou que precisamos perdoar aqueles que nos ofendem para que Deus também perdoe nossas faltas. Uma questão de justiça, a cada um segundo as suas obras. E o interessante a respeito de perdão é que, quando nós falamos de perdão, nós pensamos apenas na situação de sermos as vítimas. Normalmente é assim, né? Quando fala de perdão, a gente já pensa assim naquelas situações em que tivemos que perdoar ou fomos convidados a perdoar. Mas precisamos lembrar que muitas vezes nós é que somos os ofensores. E daí, na realidade, nós é que precisamos de perdão, né? Porque tem os dois lados. Vamos fazer mais uma reflexão. Basta que perdoemos para que tudo volte ao normal, que a nossa relação com a criatura volte ao normal. Vamos recapitular o que é perdoar. É não revidar, não guardar ressentimentos, é desculpar. Mas e a minha relação com o ofensor? Como fica ela? Continuo me relacionando com o meu ofensor ou não quero mais falar com ele? Ainda que se perdoe, mas se todas as pessoas envolvidas em desavenças não mais se falassem, talvez hoje o mundo seria um lugar de mudos. Pensemos um pouco sobre isso. Por isso, neste capítulo 10º, após falar do perdão, Kardec trata em seguida a respeito da reconciliação. O dicionário Aurélio define que reconciliar é tornar amigos pessoas que se malquistaram, ou seja, aquelas que se ofenderam, mas que elas depois voltem a se tornar amigos, se reconciliem. Reconciliar também é fazer as pazes. Portanto, nós podemos afirmar assim: reconciliar é o passo a ser dado após o perdão. É o passo seguinte, né? Devo perdoar, mas também buscar a reconciliação. Voltar a tornar amigo daquele com quem tivemos a questão. No item 5 desse capítulo, 10º, Kardec aponta para estudo a seguinte recomendação de Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis,
enquanto não houverdes pago o último ceitil. A respeito dessa recomendação de Jesus para a reconciliação, Kardec aponta que a prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. E ele explica como se opera justamente esse efeito material, dizendo-nos: a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. E isso é bem compreensível, né? O animal morto, ele não tem mais condições de nos envenenar, né? De nos passar o seu veneno. Mas isso, em relação ao homem, esse provérbio não se aplica. Por quê? Nós sabemos que o homem, o ser humano, além do corpo, ele é um espírito. Né? É o espírito que está ali ocupando aquele corpo. E morto o corpo, o espírito sobrevive e continua a sua existência, só que na dimensão espiritual. Né? Então, se ele guardava rancor contra nós, esse rancor vai continuar, ou seja, o veneno dele vai continuar, ele vai continuar inoculando o seu veneno contra nós. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, ou seja, esteja reencarnado, e assim menos me livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito. E Deus não concede que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é,
enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. É óbvio que nessa colocação de não sair da prisão é uma forma simbólica, né? É uma alegoria a respeito justamente das ligações, dos liames entre as criaturas que não se querem bem e acabam tendo que resolver isso de uma maneira ou de outra. Analisando essa passagem do item 5, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na lição número 11, Reconciliação, Joana de Ângeles, após discorrer a respeito do ministério de Jesus, ensina que, à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, ou seja, da vingança, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Quando alguém se detém na mágoa ou na queixa, projetam-se os resultados dos ressentimentos para outras experiências fora da matéria ou em futuras reencarnações. Quando os litigantes continuam imantados uns aos outros, sem que se facultem oportunidade de libertação, enfermando-se reciprocamente ou permanecendo em pesados conflitos intérminos que são sacrificiais e inúteis. Não raro, na gênese de muitas psicopatologias, encontramos a presença de cobradores espirituais que, embora desvestidos da roupagem física, ou seja, desencarnados, permanecem em lamentável situação de vingança, em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os ofenderam e não tiveram tempo, nem oportunidade ou interesse para se reabilitarem. A moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, eliminando toda a sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios decorrentes de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou. Sem nenhuma dúvida, em face dos processos que decorrem das ações morais, o ser se faz herdeiro da necessidade de superar os erros e agressões às leis, esculpindo nos refolhos íntimos os mecanismos reparadores, entre os quais se encontram as alienações mentais. Não obstante, também inscrevam os delitos contra outras vidas que passam na sua insânia a exigir reparações pelo sofrimento, impondo-lhes perseguições impiedosas, qual ocorre nas paisagens terrestres entre aqueles que se odeiam. A morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou inferiores, que lhe tipificam a conduta natural. Antes lhe amplia o campo de vivência, porque, desvestindo-o dos limites impostos pelo corpo, concede mais espaço para as ações que são compatíveis com o seu nível evolutivo. Deus o permite,
como ensinamento para algozes e vítimas, que se devem amar antes que se agredir, desculpar e conceder ensejo à reparação, sem permitir o domínio da sombra que aturde e infelicita. Jesus, homem, sempre enfrentou situações de tal monta, procurando esclarecer o perseguidor e dignificar o perseguido, impondo a este último a necessidade de conduta reta, a fim de que não lhe acontecesse nada pior. Na perspectiva da psicologia profunda, aquele que permanece em clima de desforço, ou seja, de vingança, ata-se aos elos dos renascimentos inferiores, não conseguindo libertar-se do ir e vir, por não luzir-lhe interiormente o amor, que é o único recurso propiciador de felicidade e de depuração. O ódio aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentios, evidentemente sairá dessa cela escura, planando em outro espaço de claridade e vida. E isso se dá mediante o resgate pelo amor ao seu próximo, àquele mesmo a quem feriu, impensadamente ou não, procurando reabilitar-se. Deus sempre faculta ao livre-arbítrio do ser a melhor maneira de reparar os erros, impondo-lhe, quando a falência de propósitos e atos se faz a miúde, recursos mais vigorosos, que são ao mesmo tempo terapêuticos para o espírito rebelde. A sua justiça estabelece parâmetros que não podem ser violados insensatamente, proporcionando meios valiosos de harmonia e plenitude, mediante os quais o amor é sempre o árbitro de todas as ocorrências. Merece ter-se em mente sempre que toda situação embaraçosa e infeliz defrontada deve ser regularizada antes da ocorrência da morte física, a fim de que não sejam transferidos de plano os fenômenos da reparação e da paz. Jesus exemplificou sempre e incessantemente tal necessidade, perdoando mesmo os mais impenitentes adversários que os sitiavam, deixando com as suas consciências o resultado da insídia, que os algemaria na prisão terrestre, até que se depurassem das atitudes adotadas. Desse modo, cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto, porquanto assim não ocorrendo, qual informou o mestre, daí, do cárcere carnal, não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, facultando ao seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida, conforme gostaria que a si mesmo fossem facultados. Então a gente vê que essa lição de Joana de Ângeles está bem de acordo com aquilo que Kardec nos fala, né? De, além de um efeito moral, há o efeito também material, né? No caso do perdão. Já no item 7 desse capítulo que estamos estudando,
Kardec destaca a seguinte passagem evangélica que também recomenda a reconciliação. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecer. Segundo Kardec, quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. É interessante prestarmos atenção aqui, que são justamente as duas situações, né? De perdoarmos quando formos ofendidos e de repararmos quando nós tivermos sido o ofensor. Né? Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Kardec destaca que Jesus materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe, portanto, conformar suas palavras aos usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o conceito, mais força ainda ganha. O cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de estar purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Essas duas passagens, recomendando que se busque a reconciliação, e as explicações de Kardec são bem claras. Mas alguém poderia lançar a seguinte pergunta: eu fui ofendido, perdoei o ofensor, desejo me reconciliar com ele, mas ele não corresponde ao meu intento. O que fazer quando a outra parte não aceita a reconciliação? Uma situação que pode ocorrer. Na lição 120, com o título Conciliação, do livro Pão Nosso, Emmanuel nos oferece resposta a essa dúvida. Ou seja, o que fazer quando o outro não aceita a reconciliação? Analisando a passagem em que Jesus recomenda concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, diz-nos Emmanuel: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual.
Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, caracteriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Essa lição de Emmanuel, que fala da nossa posição diante, guarda conexão com uma outra lição do mesmo autor, com o título Incompreensão. É a lição de número 40 do livro Encontro Marcado, com o seguinte conteúdo. Referimos-nos comumente à incompreensão como se fosse uma praga inextirpável de nossa plantação afetiva. E deixamos que ela cresça, isolando-nos daqueles com quem fomos chamados a conviver. Quantas vezes percorremos largos trechos da existência ao modo de viajores abandonados, alegando-a como sendo o motivo da solidão que nos suplica. No entanto, se revisarmos o íntimo da alma, aí surpreenderemos a lógica e a justiça, induzindo-nos ao reexame de todos os problemas dessa natureza, ainda mesmo os mais intrincados. Sobretudo, se já aceitamos Jesus por mestre, perceberemos de imediato o apelo da vida a que assumamos nosso lugar no quadro das obrigações que a fraternidade nos traça ao caminho, compreendendo, por fim, que se os outros não nos compreendem, permitindo que a incompreensão nos alcance, nós podemos compreendê-los, iniciando a jornada de esforço para o reencontro da harmonia entre nós. Para isso, é necessário que o nosso espírito se deixe comandar pelo amor, cabendo-nos aproveitar todas as circunstâncias para levar aos companheiros, vitimados pela tentação do desacordo, as nossas melhores demonstrações de simpatia e cooperação, embora sem violentar condições e situações. Esqueçamos quaisquer justificativas para ressentimentos e promovamos todos os reajustes possíveis entre nós e os outros,
a fim de que a estrada se enriqueça de mais amplo serviço e de mais sólido entendimento. Se Jesus tomasse em conta as incompreensões da humanidade, as nações do planeta não estariam, ainda hoje, muito longe dos princípios de violência que regem a selva. E toda vez que a incompreensão nos ameace o trabalho, recordemos que, se Ele, o Mestre e Senhor, nos exortou a amar os próprios inimigos, de certo espera que venhamos a amar, valorizar, abençoar e entender os nossos amigos cada vez mais. Para falar sobre perdão, no livro Boa Nova, lição número 10, Humberto de Campos, o Espírito, idealiza uma conversa entre Jesus e os discípulos Pedro e Filipe. Para nosso estudo, extraímos o seguinte trecho. Ante algumas reclamações daqueles dois discípulos, Jesus lhes recomenda: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou-o, dizendo: mas, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer, ainda, na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Respondeu-lhe Jesus: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e, a todo momento, precisamos e devemos olvidar o mal. E no final dessa lição, Humberto de Campos pondera também que Jesus sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens
na obra sublime da redenção. Aponta que, mesmo o acusado, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida. Conciliação entre o espírito e a harmonia da vida. Como todas essas lições nos mostraram, devemos, ante as desavenças, as ofensas, quer tenhamos recebido, quer tenhamos praticado, buscar sempre o perdão, buscar a reconciliação, buscar a reparação, para que harmonizemos o nosso íntimo, harmonizemos a nossa vida, que estejamos sem adversários, que estejamos sem inimigos, porque com toda certeza só assim caminharemos com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, fazendo o nosso crescimento espiritual. Por isso, justamente, como todas as lições demonstraram, por isso que Jesus é e deve ser o nosso mestre e guia na nossa caminhada. Que assim realmente consigamos realizar, seguir os passos do mestre e guia Jesus. Um abraço a todos, uma boa semana e até nosso próximo encontro.